Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós celebramos nesse final de semana mais um dia do Senhor e queremos vivê-lo intensamente, escutando a palavra de Deus, participando da Eucaristia, mas dentro de tantos acontecimentos muito bonitos que nós estamos vivendo. Nós já começamos com toda a igreja a viver o ano da fé. As nossas dioceses, arquidioceses, paróquias, regionais, irão também abrindo, ou já abriram também esse ano da fé, lembrando que, juntamente com o entusiasmo da evangelização, de quem acolhe a Cristo, nós somos chamados a aprofundar a nossa fé e ver as nossas convicções. Porque muitas vezes, uma coisa que sempre costuma me incomodar muito, é que parece que as pessoas acham que nós podemos criar a nosso bel prazer aquilo que nós acreditamos. Algumas perguntas que às vezes a mídia nos faz, algumas intervenções em jornais de alguns grupos, às vezes que se dizem cristãos, achando que nós podemos ir por outros caminhos que não aqueles que nos é trazido pela revelação cristã e pela tradição da igreja. Por isso, um bom momento é esse agora, quando, no ano da fé, a igreja nos convida, através do Papa Bento XVI, tanto para a questão da nova evangelização, para a transmissão da fé, como é o Sínodo dos Bispos, como também para aprofundar a fé com o catecismo da igreja, de fazer com que tudo aquilo que nós fazemos na catequese, evangelização, trabalho com os casais, com a juventude, com os idosos, com as crianças, trabalhos sociais, enfim, tudo aquilo que nós fazemos, nossas intervenções também na mídia, seja com aquelas convicções bem claras sobre como que nós cremos, com a nossa identidade. Isso faz parte da nossa comunhão, da nossa unidade, da nossa vida cristã. Sabemos que há muitas divisões de muitas formas, as mais variadas, que nos machucam muito, muitas vezes, de muitos que não comungam com a caminhada da igreja e às vezes querem até mesmo achar que são igrejas e acabam muitas vezes machucando a própria igreja com a sua divisão. Mas nós somos chamados, justamente nesse ano da fé, a aprofundar essa fé, a vivenciá-la intensamente, com aquela convicção de quem assume a sua fé e, ao mesmo tempo, a transmite. São 50 anos que nós iniciamos o Concílio Vaticano II. Eu creio que é um bom momento de reflexão para vermos os passos dados por aqueles que fizeram o concílio pela ação do Espírito Santo, que nós cremos que a ação do Espírito Santo aconteceu, e, ao mesmo tempo, buscar aquilo que é a essência, aquilo que realmente são as decisões do concílio. E isso dentro da nossa caminhada de igreja aqui no Brasil. Esses dias agora nós estamos recordando, por exemplo, que há 60 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, lá no Palácio São Joaquim, lá no segundo andar, numa sala especial, né, de reuniões, nasceu a nossa Conferência Episcopal, a CNBB. Nasceu com toda essa preocupação de articulação da Igreja do Brasil para encontrar caminhos da evangelização. Nós sabemos que tudo é feito de pessoas humanas que procuram corresponder à graça de Deus, ou talvez nem todos correspondam nessa caminhada de evangelização, mas cabe a nós, meus irmãos e irmãs, vivemos esse ano da fé intensamente, de procurarmos conhecer ainda mais e aprofundar os valores da nossa fé e anunciá-lo para os irmãos e irmãs. Aí está, gente, o Sínodo, que quer justamente pensar sobre isso, nesse mundo que muda com rapidez, grandes transformações, que se afasta dos valores cristãos e humanos, muitas vezes, como transmitir Jesus, nosso Senhor, que deu a vida por todos nós, e que nós somos chamados a proclamar e anunciar aos irmãos e irmãs. O Papa Bento XVI
na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, que vai ser no próximo domingo, ele se refere ao Concílio Vaticano II, logo na abertura da sua mensagem. Só lendo alguns trechos para ver como o Papa Bento XVI se refere ao Concílio Vaticano II, não é? Ele diz assim: com a participação dos bispos católicos vindo de todos os cantos da terra, o Concílio Vaticano II constituiu um sinal luminoso da universalidade da Igreja pelo número tão elevado de padres conciliares que nele se congregou, pela primeira vez, provenientes da Ásia, da África, da América Latina e da Oceania. Tratava-se de bispos missionários e bispos autóctones, pastores de comunidades disseminadas entre populações não cristãs, que trouxeram para a Assembleia Conciliar a imagem de uma igreja presente em todos os continentes e se fizeram intérpretes das complexas realidades do então chamado Terceiro Mundo. Enriquecidos com a experiência própria de pastores de igrejas jovens, em vias de formação, apaixonados pela difusão do Reino de Deus, eles contribuíram de maneira relevante para se reafirmar a necessidade e a urgência da evangelização adigentes e, consequentemente, colocar no centro da eclesiologia a natureza missionária da Igreja. É claro que o Papa Bento XVI, ao falar do concílio, numa mensagem para o Dia Mundial das Missões, ele vai enfocar a questão missionária e principalmente a missão adigentes. E é bem essa missão, esse assunto, que é o tema, né, aqui no Brasil, desse mês das missões. Brasil Missionário, partilha a tua fé. Que faz eco ao trabalho e tudo mais missionário do Brasil em todos os cantos do mundo, mas também prepara para o Congresso Missionário Latino-Americano, né, que vai acontecer na Venezuela, que é também o Congresso Missionário Americano, né, que tanto o CAN como o CONLA, que agora são unidos, vão tratar também dessa América Latina, dessa América que partilha a sua fé, já que a América é o continente católico maior do mundo, o maior número de católicos do mundo. Portanto, a necessidade dessa fé ser partilhada ad intra, dentro da nossa vida, como também para as outras regiões do mundo, para os outros continentes, né? Então, meus irmãos e irmãs, acho que são momentos da graça de Deus, momentos belíssimos que nós, ora, vivemos e que nós, em nossa paróquia, nossa comunidade, somos chamados a aprofundar, a viver, a acolher com alegria e com generosidade. O domingo que nós vivemos agora, o 28º domingo, que nesse final de semana estamos celebrando, nos traz uma pergunta aí muito séria sobre nós, não é? Que o Evangelho de Marcos começa dizendo: bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus vai dizer, primeiro, sobre os mandamentos de relacionamento com o próximo. Vai falar, não é? Não cometas adultério, não mates, não faça mal ao outro, enfim, aqui os mandamentos com relação à relação ao próximo. E aquele que perguntou a Jesus disse: mas eu tenho feito isso desde minha juventude. Porém, te falta uma coisa, fala o Evangelho: colocar Deus acima de tudo. Vai, vende o que tens e dá aos pobres e depois me segue, não é? E ele falou: bom, aí não tem jeito. Aí os interesses da riqueza, do poder são muito grandes. Eu não sou capaz de colocar Deus acima de tudo isso. E foi embora, não é? E Jesus falou: é difícil uma pessoa que colocou a sua vida nos bens, que colocou seus bens como tudo na vida, viver essa realidade do reino de Deus. Por isso que diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que essas pessoas apegadas aos seus bens entrar no reino dos céus. Porque para viver isso supõe uma vida de despojamento, uma vida que você não vai se apegar a isso, que passa, né? Lembramos, a semana passada, tudo passa com muita facilidade, fica tudo aí, mas o que permanece justamente é essa vida no Senhor. E é por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, através da história,
tentaram interpretar isso de muitas formas. Aumentar o tamanho do buraco da agulha, falando que era uma porta, diminuir o tamanho do camelo, dizendo que era um tipo de corda, enfim, um monte de situações assim. Mas Jesus diz é que nós precisamos justamente viver a humildade, viver o despojamento, e que aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus. Justamente aí está um pouco a palavra do Senhor. Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Portanto, meus irmãos e irmãs, acho que o Evangelho que nós ouvimos nos fala que o cristão é aquele que é possível, torna possível justamente uma vida em que a alegria da liberdade dos filhos de Deus, sabendo viver nesse mundo com responsabilidade, sabendo fazer seu trabalho, pagar suas contas, etc., mas não colocando nos seus bens a sua razão última da vida, né? Sabendo utilizar os bens para aquilo que é necessário, mas nunca colocando aquilo como razão última, deixando Deus estar acima de tudo. Aí está justamente o grande problema do mundo de hoje, o mundo moderno, em que Deus é colocado de lado e muitos não querem saber de Deus, nem da revelação, né? Achando, né, que a vida está em outras situações, né? Eu creio que nesse aspecto, né, dia após dia, a palavra nos dizendo dessa liberdade dos filhos de Deus de viver de tal maneira uma vida, sabendo ser responsável por tudo que se tem, por outro lado, sem estar escravizado, né, pelos bens, no caso desse domingo, pelos bens, buscando aquilo que realmente nós queremos colocar toda a nossa esperança. Nesse sentido, a leitura primeira do livro da sabedoria coloca para nós, meus irmãos e irmãs, que aquele que procurou essa sabedoria procurou, acima de tudo, né, preferir a cetros e tronos e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. O próprio livro da sabedoria vai lembrar, já no Antigo Testamento, que de uma certa forma tinha aqui uma prosperidade lá, como se fosse uma bênção de Deus. Ele coloca lá justamente que a riqueza avaliou como um nada ao lado da sabedoria, né? Não comparei a ela a pedra preciosa, né, porque todo o ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia, e porque a prata diante dela será tido como lama. E a amei mais que a saúde e a beleza, etc., que está na leitura primeira desse final de semana. Ou seja, esse valorizar, né, essa vida no Senhor, mais que todas as coisas. Eu creio que nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, a palavra de Deus quer nos ajudar a viver essa liberdade dos filhos de Deus e a testemunhar isso com alegria no mundo de hoje. E, por fim, né, nós temos a carta aos Hebreus, onde que essa palavra mostra a gente que é uma palavra que vai transformar a nossa vida, que é importante para nós. A palavra de Deus que nós ouvimos, que nos fala realmente do desapego, nos fala dessa valorização de estar com Deus e colocar realmente Deus acima de tudo, todas as coisas, é viva, é eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus que desnuda e coloca tudo às claras e que penetra mais profundo do nosso ser e nos mostra o verdadeiro caminho da nossa vida. Meus irmãos e irmãs, são tantos acontecimentos, momentos da história da igreja, da nossa caminhada como cristãos, nesse mês das missões. Procure continuar participando da sua comunidade, seu grupo de reflexão sobre o tema das missões aqui no Brasil. Brasil Missionário Partilha a Tua Fé. Lembrando um pouco essa dimensão para fora, adjentes, tanto para fora do país, como para fora da diocese, fora da paróquia, de nós vemos intensamente essas missões e que a palavra de Deus nos ajude a viver intensamente a nossa fé, a ver os sinais de Deus na nossa história e assim também procurar cada vez mais, né, viver nessa liberdade de Deus, não deixando escravizar pelos bens, pelas riquezas, porque aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus, para quem crê, para quem busca o Senhor. Meus irmãos e irmãs,
Um bom domingo, uma boa semana para todos vocês. Que Deus abençoe, proteja e guarde, conduzindo todos pelos caminhos da vida, da esperança e da paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.